Eu separei aqui um vídeo bem interessante de uma ocorrência da PMESP, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, em que o policial militar, com a câmera que é acoplada ao seu uniforme, registrou uma situação bem interessante da intervenção desse agente de segurança pública em desfavor de um infrator que estava praticando roubo na zona sul de São Paulo. E foi uma situação bem interessante, digna de louvor pela atuação exitosa dos policiais. Mas, além disso, um excelente caso concreto para a gente analisar do ponto de vista do direito penal. Então, vamos observar aqui o vídeo. Os militares realizavam o policiamento na modalidade a pé, se deparam com a situação de flagrante delito, vão no encalço dos criminosos e, no momento da abordagem, o policial verbaliza para que o cidadão infrator obedeça ao comando e rapidamente a gente vê que o militar efetua disparos de arma de fogo em desfavor do ladrão lá, né? A situação é tão rápida que a gente só vê a priori o policial atirando, mas aí quando o vídeo é exibido em câmera lenta, a gente pode constatar que o abordado, o infrator, ele efetua o saque de uma pistola. E aí o policial, bem doutrinado, se antecipa e efetua o disparo com maestria. Ele dá um tiro ali que já é incapacitante. O infrator cai na hora. E daí a gente se pergunta, qual a consequência jurídica disso? Isso daí vai dar em quê para o policial? Será que ele vai se prejudicar? Antes de prosseguir com a abordagem jurídica do caso, eu queria aqui consignar o elogio, o louvor que eu tenho realmente pelos policiais que trabalham na modalidade de policiamento convencional. Que eles estão ali, são os primeiros a chegar, que não têm os recursos apropriados muitas vezes. A instrução que ele recebeu, basicamente, é a do curso de formação. Então, conta muito a experiência, a vontade de trabalhar, de fazer um serviço bem feito. E são verdadeiros clínicos gerais da segurança pública. É o cara que está ali, e do nada ele se depara com um assalto com bandidos bem armados, ou ele pode lidar com uma ocorrência aparentemente mais simples, como uma Maria da Penha, um som alto. Então ele vai desse espectro de uma coisa aparentemente simples até coisas muito complexas e ele resolve. Ele chega para resolver. Então, meus parabéns aí para esses policiais, né, de todo o Brasil. Mas retornando aqui para o cerne do vídeo, que é a análise jurídica, o que a gente pode constatar aqui? O policial percebeu que o indivíduo estava sacando a arma de fogo, muito provavelmente para disparar contra o policial ou os policiais, já que no vídeo aqui dá para ver o policial que está com a câmera acoplada ao colete e mais o seu companheiro. E o que é que acontece? O policial se antecipou e disparou em desfavor do infrator. Isso aí significa o quê para o direito penal? A gente pode reconhecer aqui o instituto da excludente de ilicitude em decorrência da legítima defesa. Vamos lá efetuar a leitura aqui do Código Penal. O artigo 23 do Código Penal afirma que não há crime quando o agente pratica o fato, inciso 2, em legítima defesa. E daí a gente vai mais adiante aqui no artigo 25, o caput, e ele diz a seguinte expressão: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. E daí a gente constata que esta previsão legal incidiu como uma luva para esse caso do vídeo que a gente acabou de analisar. Por quê? O policial utilizou moderadamente dos meios necessários. Quais eram os meios que ele tinha disponíveis para poder repelir aquela agressão? A arma de fogo. Utilizou moderadamente porque ele efetuou o número de disparos necessários para neutralizar o oponente. Não fez nada mais do que isso. Efetuou o disparo, viu que a agressão cessou, também parou de efetuar os disparos. Por quê? Senão, conforme o Código Penal, poderia responder pelo excesso. Nesse caso, claramente não houve excesso. E com relação à questão da injusta agressão ser atual ou iminente, ao meu ver foi atual, porque o cidadão chegou a sacar a arma de fogo. Mas, por exemplo, se ele ficasse apenas ameaçando que iria efetuar o saque, a gente poderia considerar uma injusta agressão iminente. Igualmente, conforme a previsão do Código Penal, o policial estaria legitimado a agir. De que maneira? Repelindo a injusta agressão. Então, incidiria também a legítima defesa. E tem mais um instituto que vale a pena a gente analisar aqui nesse vídeo, que vamos supor, né,
que nesse caso da ocorrência da PEMESP, a arma de fogo do marginal não fosse uma arma de fogo real, fosse uma réplica, um simulacro, uma arma de airsoft, por exemplo. Vocês acham que daria tempo do policial perceber isso? E ele vai dizer assim, não, deixa eu verificar aqui se essa arma é arma de fogo mesmo, se é uma réplica. E nessa brincadeira, ele levava ali 2, 3 tiros e morria. Não dá tempo, não é razoável a gente exigir isso do policial. Então, mesmo que fosse uma arma de brinquedo, uma réplica, uma arma fake e fictícia, mesmo assim, na situação em que o policial estava, se essa arma não fosse uma arma de fogo real, ainda assim, o policial estaria agasalhado pelo direito. Porém, neste caso, o instituto que iria resguardar a atuação do policial seria outro. Então, vamos analisar aqui no Código Penal que instituto seria esse. No artigo 20 do Código Penal, a gente tem aqui o título Erro sobre elementos do tipo. Muitas vezes a gente se pergunta como que se dá o nomezinho dessas frases, desse títulozinho que fica aqui em cima dos artigos. Conforme eu aprendi com o professor Rogério Greco, a gente pode chamar esses títulos, vamos dizer assim, de rubrica ou anotação marginal. Aqui está no artigo 20, erro sobre elementos do tipo. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo ser previsto em lei. E daí ele fala mais abaixo. Discriminantes putativas. Parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. É isento de pena o agente que supõe situação que, de fato, se existisse, tornaria a ação legítima. Ou seja, imagine que fosse uma arma de brinquedo aí que tivesse de posse do assaltante. O policial não tinha como saber. É o que a gente chama de inexigibilidade de conduta diversa. Não dava para a gente exigir que o policial atuasse de outra maneira. Mesmo que fosse arma de brinquedo, ele não vai esperar para ver que está valendo a vida dele ali. Então, ele efetuou o disparo, vamos supor que depois ele constatasse que a arma é de brinquedo. Ou ele, ou então uma perícia que diz que a arma não funciona, enfim. O policial agiu legitimamente. Nesse caso, nessa situação hipotética, que eu elaborei aqui uma variação do vídeo, haveria uma discriminante putativa. No caso, seria uma legítima defesa baseada na discriminante putativa por erro de tipo. E com essa pegada de analisar casos concretos, sobretudo de grande repercussão na mídia, o direito penal, o direito processual penal também, se tornam muito mais interessantes de serem estudados, porque a gente enxerga uma aplicação prática no dia a dia. Sobretudo para o concurseiro, que a banca examinadora, normalmente a Sebrasp, a antiga CESP, nos concursos da área policial, sempre procuram ilustrar, na verdade, avaliar do candidato o entendimento do direito a partir da análise de casos concretos que ele vai colocando ali, para que o examinando ele se posicione sobre o instituto que ele acredita que seria aplicável ao caso concreto, bem como testando se ele conhece o que prevê a lei seca. Então, ficamos por aqui e até os próximos vídeos.